Uma ótima segunda para todos nós, Marcos Cardoso. E para você que está em casa, uma excelente tarde. Confira agora os destaques desta edição. Temporal no Piauí. Cidade de Parnaíba registra o maior volume de chuva do país em apenas um fim de semana. As mais variadas situações de órgãos públicos, campo de futebol, quadra de esporte, efetivamente alagadas hoje, casas que estão com sua funcionalidade prejudicada nesse momento, em torno de 600 casas. Trecho da PI 366 rompe devido à força das águas das chuvas deste domingo. Alunos e professores fazem manifestação em prol de melhorias do curso de medicina da UESP. Bom, o nosso objetivo primordial é ressuscitar a UESP, né? Porque já foi-se o tempo em que a UESP vivia por aparelhos. Hoje a situação é muito mais crítica do que isso. Fundação Municipal de Saúde realiza ações para orientar as pessoas sobre os sintomas da tuberculose. Veja também, Altos perde para o Náutico em Recife, não tem mais chances de classificação na Copa do Nordeste. Aqui no Piauí, as intensas chuvas continuam deixando estragos. O temporal de ontem à noite deixou muita gente em situação de pânico aqui na capital. Já no litoral, na cidade de Parnaíba, já passa de 100 o número de famílias desabrigadas. E neste fim de semana, a cidade foi a única do país que registrou o maior volume de água. Estas imagens são no bairro Mocambinho, zona norte de Teresina. A Avenida Centenário também foi tomada por águas da chuva, que não conseguiram escoar. As imagens são reflexos das tempestades que atingiram o estado de forma inesperada. Temos um oceano Atlântico muito mais quente, que gera mais nuvens, mais umidade, mais precipitação. E temos também a interferência indireta da tempestade tropical Iba no Atlântico Sul. Essa tempestade ela é uma zona de baixa pressão. O que significa isso? A baixa pressão tende a atrair a umidade da Amazônia. Para que essa umidade da Amazônia chegue até o Atlântico Oriental, o Atlântico Sul, ela necessita passar pelo Nordeste. E aí você tem uma combinação entre a zona de convergência intertropical e esse corredor de umidade novo que se formou. O resultado são chuvas acima da média. No litoral, os municípios de Parnaíba e Ilha Grande têm sofrido. A região recebeu bombeiros de Teresina, que vem ajudando na realocação de famílias que estavam em áreas de risco. De acordo com os especialistas, apenas no município de Parnaíba choveu na última semana mais da metade do que era aguardado para todo o ano de 2019. Os especialistas também mostram que apenas no último fim de semana, precipitações registraram 256 milímetros de chuva. Este índice deixou o município do litoral piauiense como o que mais choveu em todo o Brasil, apenas no último fim de semana. A Defesa Civil do Estado está em alerta e já atua na tentativa de minimizar os prejuízos em Parnaíba. Nós temos lá hoje em torno de 1.200 casas que foram atingidas pelas cheias. Casa, a gente coloca casa, mas tem as mais variadas situações de órgãos públicos, campo de futebol, quadra de esporte. Em todas elas foram atingidas por conta dessas enchentes. Mas efetivamente alagadas hoje, casas que estão com sua funcionalidade prejudicada nesse momento, em torno de 600 casas. Os piauienses devem estar em alerta. Mais chuvas estão previstas para os próximos dias. As condições de chuva permanecem com certa intensidade até o final de março. Abril nós temos uma regularidade até a primeira quinzena e estamos aguardando a previsão de consenso do INMET e do CPTEC para o trimestre, abril, maio, junho. Essa previsão ela é fundamental, porque ela vai identificar se nós teremos um bom período chuvoso em abril. O que a gente chama a atenção e a colaboração das pessoas é que, observado as chuvas, as pessoas deixem as áreas de risco e procurem locais mais seguros, que dê condições de habitabilidade para essas pessoas. Porque, sobretudo, a Defesa Civil tem como grande preocupação a proteção à vida humana. Então, as pessoas têm que colaborar nesse sentido. Se vê que não dá para ficar, buscar outra alternativa, buscar o apoio do setor público, seja a Prefeitura, o Governo do Estado ou até mesmo o Governo Federal, para sanar esse problema, mas que deixe as áreas de risco.
Olha, e de acordo com dados do Corpo de Bombeiros lá em Parnaíba, já são 104 famílias desabrigadas. Essas famílias estão sendo colocadas em ginásios e outros diversos pontos da cidade que têm capacidade para abrigar muita gente. E o prefeito de Parnaíba, Mão Santa, solicitou que os órgãos da cidade também possam ajudar nessa situação. A Capitania dos Portos do Estado do Piauí é um desses órgãos que está ajudando e fazendo parceria com a Prefeitura, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Hoje pela manhã nós conversamos com o capitão dos Portos do Estado do Piauí, comandante Dante, e você confere agora o que foi que ele falou pra gente. Inicialmente, eu gostaria de dizer que nós da Capitania nos compadecemos com a situação de dificuldades que a cidade de Parnaíba está passando, sua população. A Capitania está com todo o seu efetivo pronto para ajudar e cooperar nas ações que estão sendo desencadeadas em conjunto com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar e com a Prefeitura de Parnaíba, de modo a reduzir o sofrimento dessas famílias que estão sendo afetadas. Segundo informação que eu tive com o próprio Corpo de Bombeiros, que estão em contato direto e fazendo o controle das informações, são mais de 104 famílias que já foram atendidas até o dia de ontem e mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 casas que estão sendo afetadas direta ou indiretamente com essa situação aqui na cidade. Então, a Capitania não poderia se furtar, a Marinha não poderia se furtar de cooperar nesse momento de dificuldade. Nós estamos com todo o efetivo, como eu falei, pronto para ajudar, estamos com a equipe trabalhando com o Corpo de Bombeiros. Temos 2 embarcações de transporte de material que estão sendo utilizadas nos locais de alagamento para retirada do material das casas, fogão, geladeira, assim como um caminhão também que faz o transporte desse material para os abrigos que foram instalados aí, são 5 abrigos aqui na cidade de Parnaíba, e a gente espera aí que a situação de chuvas ela se reduza, né, que a gente tenha um nível de chuvas menor, mas a previsão é de chuva ainda na região, então estamos em estado de emergência na cidade e de alerta aqui para quaisquer outras situações. E na manhã desta segunda-feira, a força da água decorrente da forte chuva que caiu na região acabou rompendo o trecho da PI 366 que liga José de Freitas ao município de Lagoa Alegre. A informação foi confirmada pelo diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens, o DER, no Piauí, Castro Neto. De acordo com ele, não há registro de feridos, mas as autoridades pedem que as pessoas evitem passar pela rodovia. Principalmente, não permaneçam próximo ao local onde se abriu a cratera. O DR apura as causas do rompimento. Uma equipe de 4 engenheiros especialistas foi encaminhada para averiguar o que aconteceu e dar início aos reparos. O diretor do departamento explica ainda que a estrutura asfáltica foi pensada para suportar altas cargas, mas que a força da água nesta noite e madrugada pode ter ultrapassado o nível planejado e danificado a superfície, abrindo buraco. O DR investiga ainda se há falhas na estrutura de bueiros e galerias nas proximidades do ponto de rompimento. Alunos e professores de medicina realizaram na manhã de hoje uma manifestação para pedir atenção dos governantes sobre a situação do curso na Universidade Estadual do Piauí. Quem sempre sonhou em ser médico, hoje abraça a Universidade Estadual do Piauí, ainda em gesto de amor. Os alunos não estão na sala de aula para fazer um ato de cobrança de melhorias para o UESP. Hoje nossas principais reclamações são a primeira, que o Hospital Getúlio Vargas seja efetivado como nosso hospital-escola, a partir da efetivação do cargo de diretor acadêmico. A segunda, as 10 disciplinas do curso que estão sem professores, sendo 7 delas profissionalizantes. E a terceira, que os preceptores, que são os médicos que recebem a gente nos hospitais, tenham seus salários em dia. Eles passam até 5 meses sem receber. Uma bem frequente é a estrutural. Hoje a gente chegou aqui no Centro de Ciência da Saúde para fazer o ato. O hall de entrada, o auditório, a biblioteca estavam todos alagados, assim com 3, 4 dedos de água. Teto da UESP já caiu em cima de alunos, já caiu em cima de ônibus. Além disso, a gente luta pela nossa autonomia financeira, já que a gente depende da conta única do Estado, então a gente não pode nem negociar nada com a nossa reitoria. Os cartazes indicavam as reclamações dos estudantes. 27 preceptores sem salários.
autonomia financeira, sem segurança e o principal, 10 disciplinas sem professores. De acordo com os professores de medicina da Universidade Estadual do Piauí, 7 dessas disciplinas são muito específicas e não podem ser ministradas pelos professores existentes na UESP. Sem mais professores, os alunos não podem ingressar no internato e muito menos receber o diploma. A nossa situação é muito crítica e tem algumas particularidades. 3 especificamente, que são gravíssimas e que praticamente inviabilizam o funcionamento do curso, independente das reivindicações gerais da UESP. Quais são? 10 disciplinas sem professor. Nós temos 10 disciplinas fundamentais, disciplinas essenciais e nas quais o aluno não tem professor. A segunda, existe uma lei estadual que cria a rede estadual de hospitais e escolas, mas os nossos alunos e os nossos professores não têm acesso a esses hospitais como deveria ter. E a terceira é a situação do internato médico. Cerca de 30 preceptores no internato médico que precisam ter a sua situação regularizada, porque sem essas áreas os alunos também não têm como se formar. Emocionados com a situação do curso, os estudantes fizeram um discurso no Centro de Ciências da Saúde. Neste mês, o centro completa 20 anos e aplausos foram dados em homenagem, com uma ação simbólica para que o ensino estadual ressuscite. Bom, o nosso objetivo primordial é ressuscitar a UESP, né? Porque já foi-se o tempo em que a UESP vivia por aparelhos. Hoje a situação é muito mais crítica do que isso. A greve da Universidade Estadual do Piauí continua por tempo indeterminado. O objetivo é ter diálogo com o governo do estado para que os pedidos sejam atendidos. A UESP pede socorro. Nós pedimos que o governador e que os secretários olhem para a gente, que sentem para negociar. O nosso curso, o curso de medicina, está para fechar, então serão médicos que não entrarão no mercado de trabalho, que deixarão de atender a população. Então nós perguntamos, governador, o senhor é conivente com essa situação? O senhor vai ser conivente com médicos deixando de ser formados para atender a população? O edital do Enem foi divulgado nesta segunda-feira no portal do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão que é vinculado ao Ministério da Educação. As principais informações para o Exame Nacional do Ensino Médio saíram nesta segunda em edital divulgado pelo INEP, pelo Ministério da Educação. A principal modificação vai ser na taxa a ser paga para fazer o exame. Vai ser R$ 85,00. Ano passado era R$ 82,00 e essa taxa pode ser paga nos correios, nas lotéricas e nas agências bancárias. O exame vai ser feito em 2 fases, no dia 3 e dia 10 de novembro, com redação até 30 linhas. As inscrições vão ser no dia 6 até o dia 17 de maio. As notas vão ser disponibilizadas no SISU para as principais faculdades e universidades do país. Olha, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose, que foi ontem, dia 24 de março, a Fundação Municipal de Saúde está realizando uma série de ações para orientar as pessoas sobre os sinais e os sintomas da doença. Mais informações agora com a repórter Lalesca Setúbal. Oi, Lalesca, boa tarde para você. Quais são essas ações ofertadas à população? Boa tarde, Nájila. Boa tarde a todos. Olha, as ações, elas foram feitas em vários locais da capital, no Parque da Cidadania, no Mercado do Dirceu. Isso é verdade. Shopping da cidade. Doutora Marília está aqui do meu lado e ela... O bom de ao vivo é isso, que a gente vai conversando com o outro e vai confirmando todas as informações. Shopping da cidade, Mercado do Dirceu... E a Nova Ceasa. São locais que passam muitas pessoas, que tem muitos vendedores, pessoas comunicativas. E aí a Fundação Municipal de Saúde foi para esses locais e informar sobre tuberculose. O que é a tuberculose, os principais sintomas. Doutora Marilis, mas conte pra gente o que é a tuberculose e os principais sintomas para todo mundo entender que doença é essa.
Bem, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria e que a gente, vamos dizer, pega a tuberculose, porque a pessoa que tem tuberculose, quando fala, quando tosse, essa tosse vai uma nuvem dessa bactéria, que nós chamamos de bacilo, porque ela parece um bastão. E aí vai para o corpo e se a pessoa vai se reproduzir, se a pessoa tem uma imunidade baixa, ele vai se reproduzir e causar a doença. Se não, esse bacilo, essa bactéria, fica guardada nos nossos gânglios do nosso corpo, esperando uma oportunidade da queda da imunidade para se reproduzir, então, causar a doença que pode ser em qualquer parte do corpo. Você pode ter tuberculose pulmonar, só ganglionar, quando aparecem os gânglios. Você pode ter meningite, você pode ter encefalite, você pode ter tuberculose óssea, quer dizer, tuberculose na barriga, no peritônio, que é uma membrana que envolve todo o nosso intestino. Então, a tuberculose pode dar em qualquer, ou pode acontecer em qualquer parte do nosso corpo. E todo mundo pensa que é só no pulmão, não é? Não, não é. Então, inclusive pode dar nos ossos, que quando dá, você tem até nome específico, que é doença de Paget. Então, precisamos ficar atenta para esses sintomas. Por exemplo, tosse há mais de 3 semanas, pode ser seca ou pode ser produtiva, quer dizer que tem catarro, febre, geralmente no final do dia, com suor, você fica, vixe, eu não estou com febre, o que é que eu tenho? Eu estou tão mole, eu não estou conseguindo cumprir com as minhas obrigações, o que é que eu tenho? Então, por favor, procure uma unidade básica de saúde, fale com seu agente comunitário de saúde da sua microárea, para que seja agendada uma consulta o mais breve possível para que seja feito os procedimentos. Colher o exame, o escarro, fazer um exame, que todos podem ser feitos na própria unidade básica de saúde e assim encaminhar o diagnóstico. Doutora Marilis, esses sintomas de 3 semanas de tosse é para aquelas pessoas que são mais resistentes, né? Mas tem outras pessoas que são menos dias, não é? Pois é, para as pessoas que a gente considera como saudável, pessoas que têm uma saúde boa. Agora, as pessoas que têm vulnerabilidade, ou seja, que a sua imunidade está baixa, essa tosse, você tem que prestar atenção, porque em uma semana está tossindo, você tem queda da imunidade, por favor, procure uma unidade básica de saúde, que pode ser uma tuberculose. E eu queria chamar a atenção que é muito importante que as pessoas que habitam com esse caso de tuberculose sejam examinadas, porque pode ser que uma dessas pessoas foi quem contaminou a pessoa que nós estamos fazendo o diagnóstico, que a gente chama de caso índice. Então, a gente já vê muito isso na prática, no dia a dia. Aparece uma pessoa, você vai atrás das pessoas que habitam na mesma casa, que trabalham na mesma sala, e você, então, encontra uma pessoa que já está tuberculose, mas não está dando a devida importância a toda a sintomatologia da doença. Não tem vacina para tuberculose, mas a vacina BCG, ela diminui os sintomas? Não, a vacina BCG é feita em dose única na criança, na maternidade, ao nascer, e os estudos têm demonstrado que ela diminui a possibilidade da tuberculose miliar, que é uma tuberculose que atinge os 2 pulmões e que é muito grave. A doença é bem grave, pode levar à morte, não é? O tratamento é de 6 a 12 meses. É importante fazer esse tratamento todo bem direitinho? Inclusive na propaganda que o Tiaguinho fala, ele recomenda, e isso é certo, o tratamento dura de 6 meses a 12 meses. E se você tratou, está com 3, 4 meses, mas eu estou bem, eu estou forte, estou fazendo tudo, não interrompa o tratamento, porque você corre o risco dessa bactéria se transformar numa bactéria resistente aos remédios que você está tomando. E o melhor remédio para tuberculose é o de primeira linha, aquele que trata a maioria dos casos, porque quando a bactéria é chamada de bacilo resistente, aí vai dar muito problema para ser tratado. Já existe medicação, mas nem sempre se consegue êxito.
Doutora Marilis, depois, no fim do tratamento, né, mais ou menos aí 1 ano, ele só acaba depois que faz o exame novamente? Não, à medida que você vai tratando, o bacilo vai sumindo do escarro, do exame. Mas os trabalhos científicos de anos e anos, de década, até de século, têm demonstrado que você tem que fazer porque o bacilo se esconde. Ele fica no que a gente chama de santuário no nosso corpo. Então, a gente precisa o acesso da medicação a esse santuário, a essa casa que ele encontra no nosso corpo, é mais demorado. Por isso que é 6 meses e que não é só um medicamento, são 3 medicamentos. Doutora Marilis, e quem acha que pode estar aí com tuberculose, que tem esses sintomas que a gente informou, ele deve ir para onde? Ele deve procurar o agente comunitário de saúde da sua área e pedir urgente uma consulta com o enfermeiro ou com o médico da UBS que ele pertence, para que seja pedido o exame de escarro e os outros exames necessários para fechar o diagnóstico de tuberculose. Muito obrigada, doutora Marilis. Tenha uma ótima tarde. Nájila, essas são as informações da tuberculose, que é uma doença muito séria e precisa de atenção. Eu volto com você. Informações extremamente importantes, Lalisca. Muito obrigada. Uma ótima tarde. A seguir, uma conversa aqui no estúdio com o secretário municipal de Economia Solidária de Teresina. E se você tem algum problema aí no seu bairro, na sua comunidade, inclusive já procurou por várias vezes os órgãos competentes e não obteve resposta, faça um vídeo do problema, envie pra gente, nós vamos mostrar aqui e vamos também em busca da resposta. Então, se você ainda não tem o nosso WhatsApp, anote. O DDD é 86 e o número é 99911 2111. Participe!